bem ou não, Paulo? De graça, hein? De graça, ó, foi sem nada. Fez bem, até porque um jogador como o Everton, por esses 8 anos que ele fez no Palmeiras, a diretoria está presenteando, está abrindo mão de muita coisa, mas ao mesmo tempo vendo que foi um jogador exemplar dentro do Palmeiras e sem dúvida nenhuma com o Carlos Miguel isso ia ocorrer de ficar no banco, e um jogador da grandeza do Everton não é para ficar no banco do Palmeiras, até porque eu não acho nem justo no primeiro jogo ele ter ficado no banco, até porque quando ele estava jogando estava bem. Então, primeiro jogo desse ano, você disse? O primeiro jogo desse ano. E quando o Everton estava jogando e se machucou, estava bem. É lógico que o brasileiro ele tem uma memória muito curta. Eu ia até criticar o Abel, né, pela entrevista dele, que é o maior goleiro e tal, depois sai, mas foi bom para o Everton. Foi bom para o Everton, novos ares. Ficar no Palmeiras para ficar com polêmica, e é um jogador que não precisa disso. Eu acho que a torcida do Palmeiras, uma grande parte aí, ficou um pouquinho brava, né, Marina? Porque acha que o Everton deveria ser vendido, apesar de ser um cara que tem uma história gigantesca no Palmeiras. Mas eu tô com o Paulo nessa. Ele não ia mais jogar no Palmeiras, não tinha mais possibilidade. O Carlos Miguel é o novo titular do gol do Palmeiras, na cabeça do Abel. É isso. E muitos torcedores também, né? Tem muitos torcedores também. Eu acho que assim, é uma forma de homenagear um dos maiores jogadores da história recente do Palmeiras. Sim. O Everton tem números impressionantes de títulos, não é o maior goleiro da história do Palmeiras, na minha opinião, já disse isso aqui em programas anteriores, mas é um cara que tem uma história muito rica no Palmeiras. Então, como forma de homenagear esse jogador, eu entendo que a diretoria foi pelo caminho correto, deixa o Everton ir jogar lá no Grêmio, continuar com a carreira dele, e o Palmeiras segue a vida do Palmeiras aqui. Em outros momentos já foi feito isso na própria história do Palmeiras recente, liberou o Felipe Melo, o Felipe Melo foi embora, foi para outro clube, foi para o Fluminense, venceu por lá. O Palmeiras ele sabe muito bem lidar nesses momentos, como se renovar nesse ciclo super vitorioso dos últimos anos. Zé, tem uma coisa também, que o Everton não é o Lomba. O Everton não é o Lomba. O Lomba, ele está satisfeito ali no banco, ele ajuda os treinadores, ele motiva a garotada. O Everton não é esse jogador não, para ficar no banco, para ficar motivando os jogadores, não. Mas o Lomba, ele já foi contratado para ser o reserva. O Everton virou o reserva. Então quando você vira o reserva, você quer ser o titular de novo, e acho mais do que justo. Ô Zé, já que você tocou nesse assunto, fala um pouquinho dessa matéria que você fez, né? Carlos Miguel. Tá, é uma coincidência um tanto quanto peculiar, né? Quando ele chega não, ele está ali no Corinthians, Cássio perde a titularidade, logo depois Cássio vai-se embora. Agora aqui no Palmeiras chegou também, teve ali um problema, né, na mão do Everton, o Everton ficou de fora, perde a titularidade, agora o Everton indo embora. É o homem certo no lugar certo, né, Marina? Com o Cássio foi uma situação diferente da do Everton. Porque o Cássio não vivia um bom momento no gol do Corinthians, começou a ser questionado por parte da torcida, perde a posição por uma questão técnica. O Everton perde a posição porque teve uma lesão. E aí ele sai do time num momento crucial da temporada de 2025, em que o Palmeiras estava disputando a Copa Libertadores da América com o Flamengo e o Brasileirão com o Flamengo também. Então você não podia mexer muito no gol. O gol é uma posição difícil para você trocar. Sim. O cara tá com ritmo, o cara tá jogando. Você colocar o Everton de novo, vindo de uma fratura, uma lesão importante. Então o Abel preferiu manter o Carlos Miguel no gol, na minha avaliação, de uma maneira correta. Mantém o Carlos Miguel, e aí o Everton perde a posição de uma maneira, por causa de uma lesão, de uma maneira até muito natural, devido à lesão. Então acho que o Abel foi bem gerenciando aí, porque o Carlos Miguel já seria o titular do Palmeiras num futuro muito próximo. Isso só foi antecipado por causa da lesão do Everton. Alguns torcedores, Paulo, estavam falando o seguinte, né, que no momento em que surge ali uma concorrência, tanto Cássio quanto o Everton saem dos clubes, né? Corinthians e Palmeiras, respectivamente. Tem isso? Ou nada a ver? Eles foram buscar o espaço deles? No momento que eles poderiam ali fazer uma concorrência interna, eles decidiram ir para um clube para ser titular. Sabe que deixaram uma história muito grande, né? E há um desgaste também ao longo dos anos. É lógico que no caso do Cássio, o Cássio ele chegou até a ter momentos de depressão. Tanta pressão, tudo acontecia e ia para as costas dele. Chegou um momento que ele optou por sair do clube
e novos ares. Isso foi muito bom para o Cássio. Nós vemos hoje no Cruzeiro, fez uma brilhante temporada passada. E agora, o Everton, lógico que ele se vê numa situação que possivelmente poderia ser reserva no time que ele deu tantas alegrias, ele falou, não, deixa aí novos ares. Tá certo, então. Vocês concordam, gente? Votem na nossa enquete lá no gazetesportiva.com, tá?